vamos iniciar com a função sqrt de x, a nossa conhecida função raiz quadrada. Vamos iniciar por traçar o gráfico dessa função de 0 até 5. A função raiz quadrada, como sabemos, não tem valores, não tem resultados para x negativo. Esse é o gráfico da nossa função raiz quadrada de x, que a gente tem de aprender a reconhecer. Eu vou fazer aqui uma coisa para fixar o tamanho do gráfico, porque a gente vai produzir vários gráficos movendo a figura, e a ideia é que eles sejam desenhados sempre sobre uma mesma região do plano. Para obter isso, eu vou traçar dois pontos em x igual a menos 5, y igual a 5, o outro em x igual a 5, y igual a menos 5. Está aqui. A gente pode ver os dois pontos que eu coloquei aqui no gráfico. A ideia da colocação desses dois pontos é só a de manter a visualização aqui do gráfico constante, fixo nessas coordenadas, de maneira a gente enxergar o que vai acontecer à medida que a gente mover a função. Primeira coisa que eu faço, vamos verificar o que acontece se eu crio uma função g de x igual a menos f de x. Vamos plotar também a g de x em uma outra cor. De maneira a nós podermos distinguir as duas coisas. Está aí. Fica visível que aqui está a nossa função f de x, a função g de x, que é menos f de x, se encontra aqui. Ela corresponde à nossa função original espelhada ao redor do eixo dos x, ou seja, tudo que estava acima aqui do gráfico foi espelhado abaixo. Se houvesse algo abaixo, seria espelhado acima. Esse é o resultado da operação da gente fazer menos o valor de uma função. Bem, eu limpei um pouco o gráfico para a gente continuar a analisar o que acontece com o gráfico da função quando a gente faz algumas operações simples. Vamos ver agora o que acontece quando a gente define uma nova função g, que é a função inicial mais uma constante, por exemplo, 2. Vamos plotar a função g, também no intervalo de 0 a 3. Só que em outra cor, né? Cor vermelha. Tá aqui o resultado. A gente vê que a adição de uma constante, por exemplo, 2, faz com que o gráfico da função original seja deslocado
na direção dos eixos y, do eixo dos y, né? Exatamente por essa constante. Então o gráfico vermelho está deslocado 2 unidades para cima em relação ao gráfico azul. Vamos ver o que acontece quando eu defino uma função que é a função original, só que agora eu desloco o x, ou seja, desloco a variável de 2 unidades. Bom, se eu estou deslocando a variável de 2 unidades, para desenhar o mesmo trecho do gráfico que a gente estava vendo antes, a gente tem de fazer o que está aqui funcionando como algo que vai entrar na função raiz, né, variar entre 0 e 3, conforme a gente tinha colocado antes. Então o x aqui, para o que está entre parênteses, variar entre 0 e 3, vai ter de variar entre -2 e 1. Assim nós vamos visualizar o mesmo trecho, o trecho correspondente, né, no gráfico. Tá aí o resultado. A gente vê que quando a gente desloca a variável de 2 unidades, somamos 2 na variável, né, o gráfico é deslocado. Aqui no caso, a gente somou uma constante positiva, né, então o gráfico é deslocado para a esquerda de 2 unidades. Esse é o efeito da gente somar uma constante à variável de um gráfico. Prosseguindo, eu limpei novamente o gráfico. Vamos agora estudar o efeito de inventar uma função que seria f de menos x. Então, olha só o que está acontecendo, né? Cada vez que eu coloco um valor x aqui na g, eu pego menos esse valor e coloco na f. Evidentemente, eu só posso colocar na f, que é a nossa função raiz quadrada, valores positivos. Então, os valores de x a serem colocados aqui devem ser todos negativos, de forma que o que vai ser esse número cuja raiz quadrada vai ser extraída vai ser sempre um número positivo. Então vamos plotar a nossa g no intervalo de -3 até 0, de maneira a ter só números positivos tendo sua raiz extraída, né? Examinando o que acontece, a gente vê que dessa vez a gente obteve um espelhamento, né, do nosso gráfico em relação ao eixo dos y. Então, cada ponto da função que a gente tinha originalmente, quando a gente toma f de menos x, esse ponto aparece, né, ele resulta num ponto colocado do lado de lá, do lado esquerdo do eixo dos y, correspondente ao ponto original. É um espelhamento, então, diferente do que acontecia quando a gente fazia menos f de x, que a função espelhava em relação ao eixo dos x. Agora a função é espelhada em relação ao eixo dos y. É esse o resultado, então, da gente trocar o sinal da nossa variável. Limpamos novamente o gráfico para analisar mais algumas operações que a gente vai fazer com a função. Vamos agora definir
uma g de x por uma constante vezes a f de x, por exemplo, 2 vezes f de x. Está aqui o resultado. Então, como acho que seria de se esperar, para cada valor de x, a f de x produz um resultado, a g de x, que é 2 vezes f de x, produz 2 vezes aquele mesmo resultado. Então, este ponto pertence ao gráfico da função f, né? Na função g, a gente tem o ponto correspondente 2 vezes mais alto, né? Esse ponto, por exemplo, na função f, quando a gente vai para g, a gente tem um ponto correspondente 2 vezes com y 2 vezes maior, né? A seguir, vamos produzir uma função que vai ser obtida multiplicando a variável por 2. Então, agora a constante que a gente introduz, ela multiplica a variável e não mais a função. Vamos colocar aqui a função h, e a gente tem de observar, né, que para produzir o mesmo trecho de função, ou seja, um desenho que corresponda ao mesmo pedaço da função que foi mostrado aqui tanto na f quanto na g, a gente tem de fazer variar o que está dentro do parêntese entre 0 e 3. Então a h, a gente vai ter o x dela variando entre 0 e 1,5, de maneira que o que está dentro do parêntese varia entre 0 e 3. Mudando também a cor, né? Para a cor verde, por exemplo. Está aqui o resultado. Para a gente analisar o que significa esse resultado, eu vou acrescentar linhas de grade que vão ajudar a gente a localizar o que está acontecendo aí com os pontos de cada função. Olha só, aqui a gente consegue agora enxergar, né, que, olha só, quando x era 3, aqui na nossa função f, este ponto f de 3, ele é obtido, o mesmo valor de y é obtido quando na h o x atinge 1,5, claro, é metade do valor do x aqui. Então esse gráfico verde, a gente pode compreendê-lo, né, como sendo o gráfico azul comprimido na direção do eixo dos x. Então este ponto, eu pego a coordenada dele, divido por 2, obtenho esse. Esse ponto, eu pego a coordenada dele, divido por 2, obtenho este ponto. Esse aqui eu divido por 2, obtenho esse, e assim por diante. Esse é o efeito da gente multiplicar a variável por uma constante. A gente obtém um efeito de compressão aqui do gráfico na direção do eixo do x, se a constante é maior que 1, né? Obteríamos um efeito de dilatação se a constante fosse se ela fosse menor que 1. Vamos exemplificar isso.
intervalo aqui vai ter de ser de 0 até 3 vezes 0,8, né? Ou até 3 vezes 0,8, não. Até 3 dividido por 0,8. A gente vê aqui, então, que o gráfico que originalmente era esse azul escuro, né, vai ser plotado em ciano, esse azul claro. O efeito, então, de a gente multiplicar por uma constante menor que 1 é produzir um esticamento, né, uma expansão do eixo dos x do gráfico original. À medida que essa expansão aqui vai para valores cada vez menores, a expansão cresce, né? Então, essa constante aqui está produzindo o esticamento desse gráfico. Enquanto que se eu tivesse aqui, se eu pego aqui uma constante maior que 1, eu estou produzindo uma compressão do gráfico. É esse o efeito, então, da gente multiplicar a variável por constante. Com isso, a gente encerra a análise do que são os efeitos de transformações de variáveis aqui no traçado de gráficos de funções.